Fala galera, esse é o canal Atômica, eu sou Gisele Campos, professora de Química. Aqui nós vamos abordar vários conceitos, reações, equações. Hoje, inclusive, vamos começar com reações e equações químicas, ok? Mas antes, dê o seu like e se inscreva no canal. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Gisele, do canal Atômica. Hoje nós vamos abordar um pouquinho sobre reação química. Vamos falar um pouco desse conceito, tá? O que é reação química, ou a gente chama de transformação química? É uma transformação na composição das substâncias que no início do processo são denominadas reagentes, formando novas substâncias chamadas de produtos. Então eu só tenho uma reação química, só tenho uma transformação química quando eu realmente tenho a formação de novas substâncias, novos compostos. Aqui eu tenho um exemplo da reação de combustão. Combustão é a queima de algum material. Então a gente tem o carbono reagindo com o oxigênio do ar sobre aquecimento, formando o gás carbônico mais um pouco de energia. Então a gente sabe que essa transformação ocorre, né? O carbono pode ser considerado, por exemplo, carvão, um papel. Então vamos considerar um carvão, que é mais a quantidade de carbono existente nele. Então eu vou queimar e vou ter aí a formação de gás carbônico. Então eu tenho a comprovação de que realmente eu tive um novo composto, tá? Então, quando a gente tem uma reação química, a gente tem que demonstrar ela de uma forma que seja fácil de comparar, né? Seja fácil de identificar os produtos e também as quantidades. Então, vamos entender o seguinte: a equação química ela é uma representação matemática da reação química, tá? E essa equação ela vai ter, antes dessa flecha que nós estamos vendo no meio, antes da flecha nós temos os reagentes, como eu havia dito. Depois da flecha a gente tem os produtos, tá? Então isso nos dá a visão qualitativamente da reação que ocorreu, que é a demonstração das fórmulas das substâncias, e quantitativamente, que é relacionada às unidades e proporções que estão envolvidas nesse processo. Então, a gente tem aqui a combustão. Vamos analisar no aspecto qualitativo e no aspecto quantitativo. Primeiramente no quantitativo, a gente vê primeiro aqui no carbono, a gente tem antes da flecha, que são os reagentes, eu tenho um carbono e 2 oxigênios. Veja aqui, carbono mais gás oxigênio. O gás oxigênio representado pela molécula, pelo O2, né, que é a molécula de gás oxigênio, ele demonstra 2 átomos de oxigênio aí. Já nos produtos, eu tenho o CO2, que é o gás carbônico, mais a energia. Então, o gás carbônico CO2, eu determino aí que ele tem apenas um carbono e 2 átomos de oxigênio. Vejamos que tanto nos reagentes quanto nos produtos, eu tenho a mesma quantidade de átomos dos elementos de carbono e oxigênio, tá? Isso aí demonstra a proporção dos reagentes, da unidade de elementos químicos, são iguais às unidades dos elementos químicos dos produtos, tá? Isso a gente vai verificar bem, até a questão também das massas atômicas e as massas moleculares, falando também de mol. Nós vamos verificar isso em balanceamento de equação, tá certo? Então aqui nós vimos um pouco de reação e um pouco do que é a equação que ela representa.